Fala, meu povo, tudo bom com você? Todo mundo ama The Last Kingdom, todo mundo ama Vikings. Tem gente que ainda não assistiu Vikings, tem gente que ainda não assistiu The Last Kingdom. Então você permeia esse universo de quem ainda não viu nenhuma dessas duas séries maravilhosas. Já fica a dica aqui. The Last Kingdom agora é uma série original Netflix. Primeira temporada foi feita pela BBC. Depois a segunda temporada foi orçamento compartilhado. Terceira temporada, Netflixes. Mas eu te proponho uma coisa, que a gente tá aqui pra saber qual é o melhor, correto? Correto. A gente não quer saber informações só. Não, mas calma. Vikings é no Fox Premium. Isso. Essa é a informação que você precisa. Então assista The Last Kingdom e... Mas acho que tem Vikings na Netflix também. Ah, dá teu jeito. Assiste, gente. Pelo amor de Deus. A gente tá aqui pra definir qual é o melhor e por que existe essa guerra entre as séries. Eu não sou obrigada a dizer qual é melhor. E é exatamente por isso que eu te proponho escolher um lado. Eu não quero. Eu não quero. Não. Eu escolhi The Last Kingdom. Não, mas eu não quero. Eu não quero esse negócio. Você vai deixar Vikings sozinha? Gente, mas não tem por que guerrear. Não, olha só. As pessoas ficam comparando as histórias e é justíssima a comparação. Sim. Porque trata-se mais ou menos do mesmo período ali, daquele momento em que os nórdicos, os daneses maravilhosos, estavam explorando novos territórios. O problema é que eles acreditavam em deuses nórdicos, Sim. Thor, todo aquele Paranauê, Odin e tudo mais. E a galera lá na Inglaterra tava reverenciando quem? Menino Jesus. Apenas Menino Jesus, literalmente. Quando eles se encontraram, rolou uma treta imediata porque não era igual. Exato. Só que também tinha uma outra questão. Os daneses, eles são danados de ruim. Porque os bichinhos não conseguem só conquistar, eles têm que matar. E não é matar do tipo, não. É matar do tipo pegar o corpo de uma pessoa e partir no meio, porque eles são exagerados. Eles eram adeptos da escravidão e assim, aí dificulta muito as coisas. Exato. Porque são duas culturas muito diferentes. Mas a grande questão é a seguinte. The Last Kingdom foi feita... É baseado numa obra, numa crônica de livros. E essa crônica de livros tem uma história muito peculiar. Sim. Vikings foi feito pelo History Channel, tem todo o respeito histórico. Só que, nessa época, não se escrevia a história da parada. Exato. Não tem muito de... Não tem muito de... Não consigo falar. Não tem muitos registros históricos sobre essa época. Sim. Existem lendas, e aí quem resolveu escrever a história mesmo foi o rei Alfredo o Grande. Sim. E aí, cara, é muito fácil você contar a história que você quiser, né? Exato. As coisas são feitas ali pelo ponto de vista do Alfredo. Exato. E, cara, tá errado isso, sabe? Então, aí The Last Kingdom foi realmente feito para questionar os registros históricos. Sim. Porque, por exemplo, Uhtred, que é o grande herói da história, não está em nenhum registro histórico. Então, mas a grande questão desse período, para ele ser registrado pelo entretenimento, tem muito filme desse período, tem outras histórias, documentários, enfim, muita coisa baseada no conteúdo dessa época. Sim. A grande questão é que os daneses, literalmente, eles registravam em lendas suas histórias. Era uma contação de história que ia de família para família. Então é como se as crianças sentassem na beira de uma fogueira, por exemplo, à noite, e ficassem ouvindo a história de Ragnar o Grande, que foi um grande guerreiro das conquistas e que construiu barcos e que atravessou os mares e tudo mais. As crianças ouviam e quando elas viravam adultas, elas contavam a história para os seus filhos. Isso. Beleza. A história deles era feita assim, no boca a boca. Quem conta um conto aumenta o quê? Um pontinho, um negocinho. Às vezes o cara só matou uma galinha, mas é o grande guerreiro fazendeiro Ragnar Lothbrok, entendeu? Nunca se sabe. Então, a lenda... Existem Ragnar nas duas histórias. Sim. E a lenda do Ragnar só existe por causa de uma parada. Nessa época que estava na invasão dos dinamarqueses, que eles conseguiram invadir de fato e residir na Inglaterra por um tempo, muitos Ragnars existiram. Muitas crianças foram nomeadas Ragnar.
É a mesma coisa da lenda do Rei Arthur, que não tem registro nenhum da existência dele. Só que muitas crianças foram nomeadas com o nome Arthur naquela época. Sim. Então, muito provavelmente, existiu uma grande pessoa chamada Arthur. Porque você se baseia nisso, sabe? Em quem tá famoso naquele período e você dá o nome em homenagem ao seu filho. E é exatamente por isso que eu vou botar o nome da minha filha de Anitta. Ou Daenerys. Ou Beyoncé. Tá aí sendo famosa. Olha, Beyoncé é maravilhoso. Se nascer virginiana, então, top sucesso. É top sucesso. Mas o fato é que nas duas histórias existem, obviamente, os mesmos nomes. Por quê? Por um motivo muito simples. Quando você vai fazer um conteúdo de entretenimento baseado num período histórico, faz parte da pesquisa de construção dessa história você ficar lá catando registros e lendas de nomes comuns para aquela época. Exato. Isso é normal. Então, se surgir uma terceira série esse ano que fale sobre o período dos vikings, cara, vai ter o mesmo tipo de nome de pessoas. Exato. Isso não significa que elas são as mesmas pessoas nas duas histórias. Tem muita gente que confunde o Ragnar de The Last Kingdom, que é chato e não é guerreirão. Tipo, ele é guerreiro, ele é poderoso, mas ele não é igual o Ragnar Lothbrok. Não. A personalidade é completamente diferente. Então, quem já vinha aí há alguns anos apaixonada por Ragnar Lothbrok e o jeito dele e a forma que ele é, tipo, ele fica imaginando as coisas e ele é arrojado e conquistador e tudo mais, quando vê o outro Ragnar de The Last Kingdom sendo extremamente tradicional, extremamente conservador e tudo mais, fica tipo, cara, não é o mesmo Ragnar. Essa história tá sendo contada errada. Não tá. É só outro Ragnar mesmo. Até porque, gente, todo Ragnar tem um Ragnarsson lá, que é filho de Ragnar também. É uma zona de Ragnar que tu não sabe mais de onde tá saindo Ragnar na vida. Era um não costume, dá pra comparar né? isso. Era um costume colocar o nome do seu filho mais velho com seu próprio nome, meio que pra continuar... Exato. O ranço, né? Aqui, por exemplo, em casa vai ser Pandason. Não vai. Crise Pandason. Crise Pandason. Coxinha-son. Mas enfim, esse é um dos grandes pontos de confusão na mente das pessoas. Agora partindo um pouquinho pro ponto de vista da história. Porque a gente parece que a gente tá defendendo só The Last Kingdom. Então, não é. O ponto de vista da história também é muito relevante. Em Vikings, a gente vê a história pelo ponto de vista dos daneses. Isso. A história começa com Ragnar fazendeiro, com a sua esposinha Lagertha. Tão bonitinho você falando daneses. Daneses. Com a sua esposinha Lagertha, seus filhinhos, tem lá a Bjorn, criancinha de cabelinho de cuia. Tá todo mundo bonitinho na vila. É verdade. Aí o Ragnar tem os seus anseios, tem as suas vontades. Ele conversa com Odin. Entendeu? Ele é parça de Odin. Não, ele é descendente direto do deus. Tá vendo? Aí o amigo dele é Flock. E aí as pessoas já ficam, meu Deus, é o Loki? É só porque ele é doidinho, gente. Mas o nome dele é Flock, ele não é o Loki. Mas parece, mas não é, entendeu? Aí é uma história fantasiosa sobre um personagem que foi idealizado em cima de uma lenda que possivelmente é real. Aí construiu aquela história. Então, a conquista do lado da Inglaterra, pra gente que estava assistindo a história de Ragnar, foi um sucesso pro Ragnar. A gente não pode esquecer que ele destruiu também comunidades, igrejas. Ele chegava nos lugares e saqueava esses lugares. Mas pra gente, Ragnar era o quê? Top sucesso. Era maravilhoso. Assim... É uma fantasia, o Vikings, assim. E isso que é legal. Porque ela se livra das amarras de tem que ser muito real. E aí você coloca os portões do Valhalla aparecendo. Você coloca realmente aquela religião... O peso da fantasia. É um enaltecimento da religião pagã. Sim, é isso. Vikings é isso. Exato. E é por isso que você torce contra os cristãos. Tipo, entra na igreja mesmo e mata todo mundo. Não, mas... e a política da Inglaterra, a estrutura política, aquele negócio de Wessex, Bebemberg... Não, Bebemberg é The Last Kingdom. Enfim, toda essa galera lá, todos esses... Nortúmbria. O Essex, Mercia, você fica tipo, ai, que chato, gente chata, aí é um monte de rei, e sabe, um monte de gente rica, que fica lá sentado só o dia inteiro. Você não se envolve com o lado britânico da história em Vikings. Exato. Já em The Last Kingdom, é uma confusão.
é literalmente uma confusão. O próprio livro é uma confusão, porque assim, você tem que ler o livro e voltar na página número 1, que tem um mapa, pra você ver onde é que eles estão, porque é um montão de nome, tanto que na série eles tomaram uma decisão que é mostrar o nome como era e transformar pra mostrar o nome como é hoje, pra mais ou menos pra você ter uma noçãozinha, assim. Mas mesmo assim é confuso, assim, porque realmente, assim, existe toda uma trama política de como que aquele reino vai se transformar na Inglaterra. Sim. E aí, tipo, é uma vontade, né, que tem que ser passada pra todo mundo. Pois é, e tem a questão também de que o menino, o Uhtred, ele é filho de britânicos. Isso. E ele foi sequestrado quando ele era criança e criado por daneses. Então, se você botar ali na ponta do lápis, mais ou menos, se já existiam daneses ali no momento que Uhtred, eu tô com Ragnar na cabeça, no momento que Uhtred nasceu, isso significa que as conquistas já tinham começado. Isso. Então já não bate. Você achar que o Ragnar do Uhtred é o Ragnar do Ragnar, não bate. Já não condiz. É aquela a liberdade poética, né? Exato. Como não tem registro... Tu vai fazendo do jeito que vai. Mas tem uma diferença que é muito crucial. The Last Kingdom foi escrito, os livros das Crônicas Saxônicas foram escritos por Bernard Cornwell, que é historiador. E ele utiliza de pesquisas históricas para escrever o livro dele com base em árvores genealógicas, e ele vai voltando nas lendas regionais de cada região da Inglaterra. Mas você sabe por que disso? Sabe como é que nasceu essa ideia de que ele escreveu o livro The Last Kingdom? Eu sei, mas você pode contar pra todo mundo. Então, Bernard Cornwell estava estudando a própria árvore genealógica, porque ele é adotado. Sim. E aí ele queria descobrir a origem dele. E aí ele começou a estudar, ele descobriu os pais biológicos, da onde é que veio. E aí, tipo, da onde que eu vim, né? Era a grande pergunta dele. E ele chegou numa parte da árvore genealógica, no Uhtred, que foi um senhor feudal lá, um senhor de guerra, que morreu no castelo dele em Bebbanburg. A partir desse ponto, ele falou, caramba, a minha origem tá nesse cara. Quem foi esse cara? Não tem registro histórico dele. Aí ele começou a criar a história de Uhtred. Ele começou a criar a história do antepassado dele, que era o que ele cara. sabia. Tipo, era Uhtred de Bebbanburg, acabou. E aí ele começou a criar a história dele. Mas tem um resquício ali de verdade das histórias, literalmente, da Inglaterra, da formação daquele país. Vikings é diferente. Vikings é uma história construída baseada em lendas de personagens isolados. Exato. O Ragnar, por exemplo, e o Rolo existiam em lendas, em posições completamente diferentes daquela história ali. Mas nada registrado, era só... Eram lendas, assim, aleatórias, que hoje até são escritas, obviamente, só que são lendas que foram ouvidas durante muitos anos. E esse é o grande motivo pelo qual não se pode comparar The Last Kingdom e Vikings. São duas histórias extremamente ricas. Eu entendo que existem fãs mais fervorosos de uma série ou de outra. As duas têm igual tamanho de importância. Há quem esteja vendo Vikings há mais de 5 anos e por isso acha que The Last Kingdom tá querendo imitar Vikings. Só que The Last Kingdom já tem 11 livros publicados. O primeiro livro foi publicado lá pela banda de 2004. Foi. Tem muito tempo que Bernard Cornwell tá construindo essa história. Então ninguém tá imitando ninguém. Essas conquistas aconteceram, os daneses danados invadiram a Inglaterra e construíram a história que existe hoje lá. E é isso que a gente tem que aceitar. Qualquer outra coisa é fantasia. Sabe, mas uma grande parada é que, assim, Vikings vai terminar. Vai. Pra 6ª temporada é a última. É a última temporada. The Last Kingdom, a série pode até terminar. Mas a história não. O livro, ele tem tanto amor pelo livro que ele falou que ele nunca vai acabar. Nunca. Tá? E vou te dizer que se você procurar por as Crônicas Saxônicas no Google, você vai ver que a capa de todos os livros forma uma única imagem. Eita. Ele tá construindo uma história através da própria capa dos livros. Gente, Bernard Cornwell precisa ser enaltecido eternamente, essa pessoa. A história é incrível, Vikings é incrível, The Last Kingdom é incrível, todos os personagens são ricos e de alguma forma trazem um pouquinho pra gente de cultura sobre as crônicas saxônicas de um modo geral. Exato. Tudo é sobre as crônicas saxônicas, tudo é sobre as conquistas dos daneses
nesse universo aí que a gente conhece hoje como London, baby. Exatamente. Pra quem gosta desse tema e gosta de Game of Thrones e acha que não tem nada a ver, eu fiz um vídeo de teoria aqui no canal que faz uma menção da comparação dos acontecimentos da história de Westeros com a história da Inglaterra. Bem e legal. Tem muita coisa similar, assim. Então... E a gente já fez um vídeo também dizendo por que você deve assistir The Last Kingdom. Vou deixar aqui também. Tem playlist, tem um monte de coisa. Eu vou deixar os links tudo aqui na descrição. Eita, que a gente vai deixa lá. tudo. E ó, as 3 temporadas de The Last Kingdom já estão na Netflix. Tadam. A 5ª temporada de Vikings está rolando agora no Fox Premium. Então assista tudo. E, cara, absorva a cultura, que é pra isso que a gente vê série. Beijo. Não esquece de comentar aqui pra gente o que você acha das 2 séries. Qual que você prefere? Pode não ser? Não precisa. E até a próxima. Tchau. Mas eu prefiro delas que... Não. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby.